Olá, bom dia! Olá para você que está aqui comigo, ao vivo, nesse Manhã com o Mestre, o primeiro de 2025. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você tenha traçado metas, planos, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora de manhã. Então, vai enviando aviãozinho, porque não vai ficar salvo o Manhã com o Mestre aqui no Instagram. Depois eu vou colocar isso na minha página do YouTube, mas não vai ficar por aqui. Então, já manda para quem você ama. O Manhã com o Mestre tem um propósito. Ele vai acontecer todos os dias às 8h30 da manhã, onde a gente vai fazer reflexões com o Mestre, com Jesus. Coisas que Jesus nos ensinou, os seus ensinamentos, aquilo que ele veio trazer para nós e que de fato são importantes. Então, eu quero te dar as boas-vindas, quero que você se sinta acolhido, recebido por mim, pela vida, por tudo que acontece. Quero que você se sinta, sim, se sinta merecedor, se sinta merecedora de ser filho de Deus, de estar aqui no mundo, para que você possa, de fato, alcançar multidões, alcançar muita gente que precisa, talvez, ouvir a tua palavra, e você mesmo, né? Eu acho que a gente tem sempre algo a compartilhar com o outro. Então, nesse primeiro dia, eu quero te dar as boas-vindas por estar aqui comigo. É tudo ainda muito novo, porque é ano novo e é um projeto novo, mas eu tenho certeza que ele vai ser feito com muito amor, com muito carinho, para alcançar o seu coração e o de muita gente que você ama. Então, seja bem-vinda por estar aqui comigo e vamos embora de cafezinho por aqui. Ganhei de presente essa xícara, seja luz. Então, é isso que eu desejo para você nesse ano, que você seja luz, que você ilumine de fato a sua vida, a vida daqueles que você ama e seja luz no mundo. Então vamos embora começar para a reflexão de hoje. Para a reflexão de hoje eu estava pensando da gente começar, obrigada, é linda mesmo. Eu estava pensando da gente começar por uma passagem que eu gosto muito, que é a passagem que Jesus convida Pedro a andar sobre as águas. Essa passagem ela é muito interessante porque ela vai nos contar de alguém que foi convidado a caminhar por um lugar que ele desconhecia. Então, quando a gente vai fazer um caminho que a gente desconhece, qual é a primeira coisa que vem? A primeira coisa que vem é medo. Não vou conseguir. Vai ser difícil, não vai dar, vai ser quase que impossível. Mas o que eu quero trazer para você é, o convite aqui de Jesus é para que a gente consiga refletir e para que a gente consiga colocar em pauta. Jesus nos convida a algo, é porque Ele sabe que nós vamos dar conta. Ele sabe que nós vamos conseguir. O que acontece é que nós não confiamos em nós. Então, o que essa passagem quer nos trazer? Ela quer nos trazer que é preciso que a gente tenha fé. É preciso que a gente confie em nós para que a gente consiga caminhar sobre as águas.
Não é uma falta de confiança do Cristo em nós. É uma falta nossa de confiança em nós. E ele faz para Pedro uma advertência. Ele fala para Pedro: não tire os olhos do meu. Muitas das vezes a gente está caminhando pela vida e a gente desvia o olhar, né? A gente se pega ou se apega a algo que chega na nossa vida. E quando esse algo chega na nossa vida, a gente vai questionando se realmente aquele é o caminho. E aí o que começa a acontecer? O que aconteceu com Pedro? Ele começou a se afogar. Então, quando a gente está caminhando sobre a vida, sobre as águas da vida, a água é uma coisa instável, não é verdade? A água não é algo que seja estável, que eu caminho sem ter oscilações. Não, a água é um lugar inóspito para nós. Não é um lugar de andar. Essa é uma outra figura que essa mensagem nos traz. Jesus nos convida a caminhar por lugares que não são lugares comuns. A água não é um lugar comum para a gente caminhar. O normal para a gente caminhar, e eu acabei de voltar de uma caminhada, é a rua. É um piso firme, não é? Estável, para que a gente possa verdadeiramente caminhar. Mas Jesus nos convida a caminhar por lugares que não são estáveis. E é com essa mensagem que eu quero que você comece o ano. Você precisa pensar que 2025 é um grande mar. O mar que você está convidado a caminhar. E à medida que você está sendo convidado a caminhar nesse mar, como que você vai escolher caminhar nesse mar? Olhando para o Mestre, ou seja, olhando para aquilo que verdadeiramente pode te dar confiança e fazer com que você consiga chegar até o final, ou você vai preferir olhar para os obstáculos, para os perigos que pode acontecer nessa caminhada. Se você decidir pelo medo, dificilmente você vai ter uma boa caminhada. Então, é preciso que a gente comece o ano olhando para aquilo que verdadeiramente pode nos conduzir até o final do ano. Conduzir até onde a gente quer chegar. E é essa a proposta de Jesus para nós. É essa a proposta de Jesus para que a gente possa verdadeiramente ter uma vida saudável e feliz. Não adianta a gente querer uma vida incrível e maravilhosa se a gente não está disposto a caminhar pelos lugares que a gente precisa caminhar. Então, o que Jesus está dizendo para ele é: faça o que precisa ser feito. Mire em um objetivo. Ou seja, olhe para aquilo que pode tirar você dessa instabilidade, desse lugar complicado, difícil. Viver nesse plano requer coragem, mas acima de tudo requer fé. Uma fé em nós e uma fé naquele que pode nos conduzir, naquele que pode nos tirar. E nada melhor do que o nosso guia e modelo para nos guiar e para nos levar aonde precisamos ir. Jesus é nosso guia e modelo, é nosso irmão mais velho, como algumas pessoas gostam de chamar. Então nós precisamos olhar para ele. E aqui eu não estou falando de religiosidade. Eu estou falando de espiritualidade. Eu preciso olhar para aquilo que verdadeiramente me sustenta
para aquilo que verdadeiramente me dá forças para caminhar nesse lugar que é tão inóspito, tão diferente. Então, a importância da gente se olhar, a importância da gente colocar em pauta aquilo que verdadeiramente nós precisamos realizar. Precisamos tomar decisões, e decisões mudam a nossa vida, mudam o nosso destino. Enquanto a gente tem medo de tomar decisão, a gente não consegue caminhar pelos lugares que a gente precisa caminhar. Então, quando Pedro diz a ele, eu vou contigo, quando ele aceita o convite de caminhar sobre as águas, ele tomou uma decisão. E ao tomar a decisão, eu preciso saber para onde eu quero ir, para onde eu quero olhar. Eu quero olhar para o problema, eu quero olhar para o obstáculo, eu quero olhar para uma vida difícil, eu quero me afogar em coisas que eu não preciso mais. Então, para que a gente possa, de fato, ter uma vida melhor, a gente precisa olhar para a vida de outra forma. Não tem jeito. A gente precisa olhar para a vida com uma forma mais convicta, mais poderosa, mais íntegra, mais consciente. Para isso eu preciso me conectar, eu preciso transcender, eu preciso me ligar à fonte da vida. Se eu não conectar o celular na fonte de energia, eu não tenho celular. Porque a bateria vai acabar e eu não vou conseguir dar conta. Então, para que eu possa ter energia suficiente para levar um ano novo, eu preciso estar com a tomada conectada à fonte. Essa fonte é a espiritualidade. Essa fonte é a fonte da vida. É a fonte que verdadeiramente vai me trazer para a vida. Então, se você deseja caminhar sobre as águas de 2025 com muito mais vontade, fazer coisas diferentes do que você fez no ano passado, você precisa ter a coragem de tomar decisões e a coragem de fazer o que precisa ser feito. Conseguem entender o que eu estou falando? Conseguem perceber o quanto que a gente precisa deixar de ser infantil, deixar de ser temeroso, deixar o medo de lado para que a gente possa caminhar verdadeiramente para frente? A gente só pode caminhar em um sentido. Deus é tão perfeito que a gente só consegue caminhar para frente. Você não consegue caminhar para trás. Você vai dar alguns passos para trás, mas fazer uma caminhada, o nosso corpo tem uma aerodinâmica para frente. Toda vez que você caminha, toda a sua estrutura fisiológica se inclina para frente. Ela leva você para frente, ela te impulsiona. Se você quiser caminhar para trás, você tem que fazer um esforço muito grande de equilíbrio. Por quê? Porque o seu corpo não tem uma aerodinâmica para trás. A aerodinâmica do corpo é para frente. Então, isso é fisiologicamente, biologicamente perfeito para que a gente possa entender que só há um jeito de caminhar: para frente. Para frente. Então, eu quero saber se você compreendeu o que eu falei até aqui. Escreve aqui para mim nos comentários. O que você está entendendo disso que eu estou falando? Isso está caindo no seu coração? Isso está trazendo uma mensagem que você precisava ouvir?
Ou o que eu estou dizendo está muito fora da sua realidade? Me fala aqui. Me fala aqui se você está entendendo que só há um jeito de ir. Só há um jeito. Para frente. Então eu quero te dar bom dia novamente para você que está aqui. Manda o aviãozinho para aquela pessoa que você ama. O Manhã com o Mestre vai acontecer todos os dias às 8h30 da manhã e não vai ficar gravado, tá? Não vai ficar gravado aqui no Instagram. É algo ao vivo, é para quem está aqui. Então são reflexões que nós vamos fazer a partir daquilo que o Mestre nos falou. A partir do que ele nos ensinou. Então a Márcia está dizendo que entendeu e está sendo importante para ela, mas como fazer isso? Desenvolvendo a fé que você tem. A gente sempre liga a fé a algo que é só de nós para Deus, mas é preciso desenvolver uma fé que é de nós para conosco. Para que eu entre ao vivo e fale com vocês, eu preciso ter uma fé em mim. Eu preciso confiar em mim, senão eu não vou conseguir fazer. Eu vou achar que eu vou gaguejar, que eu vou errar uma palavra, que ninguém vai gostar do que eu estou falando, que não vai ter ninguém me assistindo. Mas se eu tiver fé em mim, ainda que não tenha ninguém me assistindo, eu vou fazer. Por quê? Porque eu vou começar a desenvolver algo em mim. Como é que a gente desenvolve um músculo? Como é que eu fico mais forte? Porque eu comecei a exercitar esse músculo para que ele cresça, para que ele fique maior. Assim também é a fé. Assim também é a nossa conexão com a espiritualidade. Eu preciso ganhar musculatura, ou seja, eu preciso exercitar. E como eu exercito? Eu exercito fazendo o que precisa ser feito. Assim como Pedro fez. Ele entrou na água e começou a andar. Ele começou a andar, mas em algum momento ele tirou o foco. Em algum momento ele tirou o olhar de onde ele precisava olhar. E aí o que aconteceu? O medo veio e ele se afogou. Assim é conosco. Quando você deixa o medo assumir a frente, a dianteira da sua vida, como é que você vai conseguir chegar bem aonde você precisa chegar? Não vai. Então, para que a gente possa caminhar em lugares que a gente desconhece, porque essa é a proposta do Cristo, ele não vai te levar para onde você já conhece. Para onde você já conhece, você não precisa de um guia. Você precisa de um guia, de um modelo para caminhar em lugares que você desconhece. Por isso essa passagem com Pedro é tão singular. E eu quis começar o ano com ela, porque ela tem um grande símbolo. Qual é o símbolo? O convite espiritual é para que você caminhe por lugares que você desconhece. Por isso, Márcia, é muito normal a gente se sentir assim. Como é que eu vou fazer isso? Porque eu desconheço. Então, como é que eu vou conseguir caminhar por um lugar que eu desconheço? Com alguém que possa me guiar por esse lugar. Eu só vou caminhar por lugares que eu desconheço com alguém que conhece o lugar. Senão, eu vou me perder, não vou chegar. Então, a importância da gente colocar em exercício, em execução, aquilo que está adormecido dentro de nós. Todos nós temos uma bússola interna. E essa bússola precisa ser ativada. Ativada. E quando nós estamos adormecidos, e é por isso que eu escolhi fazer uma manhã com o Mestre, para que a gente possa todo dia despertar um pouco.
reflexionar sobre a vida e refletir e elaborar sobre aquilo que nós temos vivido. Caso contrário, a gente não sabe para onde vai. A gente não tem um roteiro. A gente não foi acostumado, nós não fomos educados. A vida material não nos ensina a irmos para dentro. Para termos um lugar de centro, onde eu volto, retorno, e aonde eu consigo efetivamente ganhar fôlego e força para seguir. Por isso que eu mostrei a caneca que eu ganhei. Seja luz. Seja luz. Como é que você vai ser luz? Olha como que a lâmpada tá. Ela tá acesa por dentro. É dentro que eu vou ser luz. Eu não posso ser luz fora antes de ser luz dentro. Não tem como eu iluminar fora se dentro tá escuro. Então eu preciso me conectar com essa espiritualidade que me preenche, que está dentro de mim. Aquela porção que eu carrego, divina, que está aqui. Eu preciso ativá-la. Não tem como eu iluminar se eu não estiver por dentro trabalhando essa iluminação. Então, é importante que vocês compreendam o movimento que vocês precisam fazer. O movimento é de dentro para fora. E todas as reflexões que nós vamos fazer aqui na Manhã com o Mestre, que sempre vai durar aí meia hora, 40 minutos, é exatamente para que você possa a cada dia reforçar dentro de você essa iluminação que cabe a você decidir fazer. Lembra da decisão de Pedro de andar com ele sobre as águas? Você precisa tomar a decisão. Ele não vai te puxar pelo braço. A espiritualidade não vai chegar e vai te arrastar. Não. Você precisa aceitar o convite. O convite é feito e você precisa dizer: sim, eu quero caminhar. Eu quero ir. E como eu já expliquei, só há um jeito de caminhar, para frente. Porque a aerodinâmica do seu corpo só te impulsiona para frente. Não há como você caminhar para trás. Não há possibilidade. Quando você quer tentar caminhar para trás, você precisa desenvolver tanta coisa, você desiste. Porque é cansativo. Então eu estou usando uma metáfora do seu próprio corpo para que você entenda que você não foi projetado para retroceder, para voltar. Não, você foi projetado, foi pensado, foi criado à imagem e semelhança de Deus, lembra? Lembra disso? Você foi criado à imagem e semelhança do Criador. Portanto, só há um movimento possível para você: ser a imagem e semelhança dele. Deixar com que essa iluminação efetivamente se faça. Para que você seja luz. Para que você seja aquilo que você nasceu para ser. Você nasceu para ser a imagem e semelhança do Criador. Do todo, do divino, de Deus, o nome que você queira dar, da força da vida, do universo. Não importa o nome, importa o que você vai entender disso. Então, as reflexões que eu vou trazer para a gente aqui pela manhã é exatamente para isso, para que você comece o seu dia olhando sobre esse olhar. Você não veio aqui para ser outra coisa senão a imagem e semelhança do Criador. Então, é essa a primeira mensagem que eu quero trazer do ano.
para que você perceba que há muitos convites sendo feitos e quais você realmente está aceitando. Mas lembre, andar sobre as águas não é um lugar confortável. Então, se você quer ficar na zona de conforto, se você quer ficar na mesmice, andar sobre as águas vai ser mais difícil. Mas se você tomar a decisão de que a partir de hoje você quer sim fazer o que precisa ser feito, ainda que seja desagradável, ainda que seja instável, porque a vida é instável. Por isso a metáfora do mar é perfeita. Ele não te convidou para andar no asfalto. Ele não te convidou para andar numa calçada lisinha, maravilhosa. Não, ele te convidou para andar sobre as águas. E sobre as águas tem estabilidade, tem adversidades, tem ondas mais altas, mais baixas. Então, essa é a vida. A vida material é exatamente assim. E na vida espiritual também. Porque nós vivemos duas vidas em uma. Ao mesmo tempo, nós estamos vivendo a vida espiritual e a vida material. Não há como dissociar isso. Porque eu não sei se você sabe, mas você não é esse corpo. Você é muito mais do que ele. Você é um ser transcendente. Você é um ser que transcende o tempo e o espaço. Então, se você é um ser que transcende o tempo e o espaço, você precisa aprender a andar por lugares que não são agradáveis. E essa é a nossa dificuldade quando a gente coloca metas num ano e a gente não consegue realizar. Por quê? Porque cada vez que nós somos convidados a andar pelos lugares que a gente não quer andar, a gente desiste. E assim como Pedro, a gente tira o olhar de onde a gente precisa colocar e a gente se afoga. E aí bate o desespero. Porque no decorrer da mensagem vai mostrar que ele pede a Jesus para salvá-lo, porque ele estava se afogando. E Jesus diz a ele: ó homem de pouca fé. É o nosso caso. Então, quando nós nos afogamos em algumas questões, é porque a gente não está olhando para onde a gente precisa olhar. Exatamente. Eu preciso sair da zona de conforto e partir confiante. Confiante de que eu vou contornar os desafios, de que eu vou conseguir dar conta. Mas para isso, eu preciso ter fé em quem? Em mim. Jesus vai fazer a sua parte, que é me ajudar a atravessar. Mas ele não vai fazer o que só eu posso fazer, que é tomar a decisão de ir. Tomar a decisão de ir. É preciso tomar a decisão de ir. De ir para onde, Maeli? Para onde você quer ir. Você já sabe para onde você quer ir? Se você tomou a decisão e verdadeiramente está fazendo os passos necessários para chegar aonde você quer ir, você vai alcançar. Agora, hoje você quer um lugar, amanhã você quer outro, depois da manhã, aí a bússola está desregulada. Não há como a gente chegar em um lugar se a gente não sabe para onde a gente quer ir. Então esse é o convite para o ano. Eu espero que essa reflexão tenha trazido reflexões para você. Que você tenha um dia incrível, um ano maravilhoso. E lembre-se, amanhã nós temos um encontro às 8h30 da manhã. Eu espero você. Um beijo, fica bem e um ótimo dia e até amanhã.